documentação musical, ela é rica de possibilidades da gente entender a nossa música, né? E queria falar um pouquinho, então, dessa minha experiência com vocês, trabalhando com documentos antigos na área do campo, né? Falar um pouco sobre os métodos e desse caso, que é a Carta de Maffei, que é um tratado que eu estou traduzindo, eu acho que estou traduzindo ele desde 2018, não consegui terminar. Então, é uma tradução, sei lá quantos anos vai levar, meu hobby é ficar traduzindo essa cara, agora com o chat de TT eu estou fodido. Mas, eu botei no chat de TT para visitar, e a tradução ficou interessante, assim, com vários erros, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas assim, enfim. Então tá, gente, vamos lá. Já que a gente está aqui, né, vamos tentar não ser tão, não alongar tanto, porque é uma coisa que dá para a gente ficar muito tempo falando, né? Está todo mundo mais cansado aqui. Então. Gente, então, olhar para documentos antigos de música é um olhar para o passado, e a gente pode olhar para esse passado de diversas formas, né? A área acadêmica que é responsável por isso é a área da história, então, o contato com a historiografia, para a história, nos ensina bastante, né? Sobre esse olhar crítico, como olhar para a história sem carregar os nossos valores atuais, a nossa percepção de mundo em relação a esse período. Então, hoje é muito discutido, assim, sobre puxa, o fulano lá no passado falou algo que hoje a gente considera como racismo, etc. Então, é sempre um ponto muito delicado quando a gente encontra com pessoas, com textos que são de épocas tão diferentes da nossa, né? Mas é algo que nos faz entender também a nossa história hoje, principalmente a origem de muitas coisas, né? Então, a história é uma área importante, a gente vai ter muitos estudos na área da história, então tem muitos colegas músicos que vão fazer doutorado na história. E aí vão ter métodos específicos da área da história. A gente tem a musicologia, que é a nossa área daí da música, que vai estar muito responsável pela musicologia histórica. E aí, com métodos mais específicos da área da música, para olhar para a história da música. E também a musicologia não trabalha só com a história, ela também trabalha com as relações, com as construções sociais, né, que envolvem a música. Então, por exemplo, acho que provavelmente vocês devem conhecer trabalhos de musicologia que vão falar, por exemplo, da história do teatro municipal, né? Ou da história de, por exemplo, como uma professora de canto estabeleceu uma escola de canto na cidade. Isso tudo são estudos da área da musicologia, né? Dentro da área da musicologia, nasceu uma nova área chamada Nova Musicologia, uma área assim, dos anos 60, é uma nova antiga, que começou a perceber que esse olhar para o passado ele podia ser muito interdisciplinar também, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a musicologia feminista, que vai começar a olhar, por exemplo, para as compositoras mulheres, para as relações de gênero na música, né? Então, uma linha de musicologia muito forte, a gente vai ter a musicologia queer, a gente tem linhas da musicologia que vão tentar trabalhar junto com a área da cognição. Então, a nova musicologia é uma área bem interessante do estudo da música, né? E da qual eu me aproximo bastante. Então, eu fico ali entre a musicologia histórica clássica e a nova musicologia. E a interdisciplinaridade é algo assim, muito utilizado atualmente para a gente entender o que a gente faz no que aconteceu no passado, né? Então, por exemplo, ir para os estudos das ciências sociais, ontem tinha um professor das ciências sociais, né? Não sei quem viu a fala dele, mas assim, uma riqueza de análise da sociedade, análise da cultura, né? Então, beber dessas outras fontes é muito interessante, da filosofia, enfim, da própria história, né? Então, olhar para o passado, ele demanda toda essa... ele pode usar desses olhares. Dentro da musicologia, a gente tem uma quantidade infinita de métodos que podem nos ajudar a olhar para esses documentos do passado. Primeiro é o método histórico, mas dentro da musicologia, que vai ser utilizado principalmente quando a gente quer contextualizar o fenômeno, né? Então a gente vai olhar o contexto, as relações, uma perspectiva mais historiográfica, né? Então, as cartas, os textos da época, né? Os documentos da época, para tentar entender, então, por exemplo, no período da construção do teatro municipal, quais eram os agentes dessa construção, quem eram os músicos, como foi o impacto disso na sociedade da época, né? Uma perspectiva histórica. A gente também tem um método teórico analítico, onde a gente vai entender a história da música por meio da música, olhando lá para a partitura musical. Então, a gente vai olhar, por exemplo, um coro de Palestrina, olhar as relações intervalares, o contraponto, e tentar entender a história da música por meio da música do ponto de vista teórico e analítico. Então, esse é um estudo bem comum, principalmente
área da composição e olhar histórico para a história da composição, então entender, aqui em Palestrina a gente vê regras de contraponto que mostram que ele provavelmente seguia uma escola que veio do norte da Europa, então você traça linhas de tradições olhando para a música em si, tá? A gente tem crítica textual, que vai trabalhar principalmente texto, não texto, mas texto musical, tratados, documentos históricos, né? Que é um pouco como eu trabalho com crítica textual. A gente também tem a pesquisa arquivística, que se junta com a crítica textual, mas a gente olha para arquivos que são reunidos, são documentos históricos que são reunidos por bibliotecas, por coleções, né? E aí a gente pesquisa esses arquivos, então a gente, se a gente for na Biblioteca Nacional, a gente vai ver arquivos separados, a gente tem os arquivos do Vila Lobos, os arquivos do Carlos Gomes, e aí a gente estuda essa arquivística. Lexicografia e tecnologia, que também é um pouco do uso também desse método, é olhar os termos, olhar como, por exemplo, quando se fala de tenor numa polifonia medieval, a gente não está falando do tenor, da voz tenor, a gente está falando da voz assim, do tipo vocal tenor, a gente está falando de uma voz, o tenor tem a ver com o verbo ter, então você olhar para esses termos e localizar eles no seu tempo, na sua história, né? Organologia, que é o estudo dos instrumentos, né? E a iconografia, que é o estudo das imagens. Então, a gente quer entender, por exemplo, como as primeiras violas caipiras apareceram no contexto brasileiro e a conexão dessas violas com a guitarra barroca espanhola, por exemplo. Então, você vê imagens da época ou instrumento que sobra, né? Às vezes você tem essa arqueologia musical, tem os instrumentos que sobram, você consegue reconstruir esses instrumentos, desenhos da época. Então, isso também é um método muito utilizado na musicologia histórica. As práticas interpretativas, então, olhar como se fazia a música no período, por meio de documentos, por meio de testemunhos, né? Isso também é um dos métodos que eu uso, né? E aí, como que eu posso usar essas informações para fazer essa música atualmente? Então, como que eu olho lá, por exemplo, as primeiras obras, você vai ter testemunhos que são feitos com castrate, por exemplo. Como que eu faço hoje uma obra que na época usava castrate ou sem castrate, né? Ou canções que eram realizadas no contexto de corte por pessoas negras, né? E que tinha toda uma questão simbólica da presença dessas pessoas. Então, como que eu posso fazer essas modinhas imperiais pensando numa performance historicamente informada? Então, essa é uma perspectiva bem presente, atual, estética e crítica, que vai tentar olhar esse fenômeno um pouco pensando no gosto, nos gostos da época, na contextualização histórica e cultural, né? Então, tem várias perspectivas, gente. Aí, vamos olhar para o passado, não é um, e depende muito da escolha do pesquisador, né? De qual vai ser essa sua perspectiva, a sua literatura. Então, a gente tem várias formas de olhar para esse passado, né? E tudo isso, gente, nos respalda para olhar para esse passado sem ir com juízo de valor, sabe? Sem assim, eu acho que. Não, a gente tem métodos que assim, nos respaldam para olhar para esses documentos e interpretar esses documentos. Então, aqui, ó, tem algumas fotinhas. Essa aqui, gente, sou eu tomando uma raspadinha aqui, uma raspadinha de abacaxi. E aqui é o prédio onde nasceu a ópera. Então, aqui é o apartamento do Jacopo Peri, que é onde se encontrava a Camerata Florentina, em Florença, que era um grupo. E aí, a coisa de você ir para o lugar e entender, assim, Camerata Florentina, eu imaginava outra coisa, eu imaginava, sei lá, as pessoas no salão. Não, eles iam, tipo, eles jantavam num apartamento pequenininho, você pode entrar no apartamento, ele é o Airbnb, você pode pegar o Airbnb e dormir lá onde dormiu os criadores da ópera, e aí eles sentavam lá e ficavam lendo, eles eram nerds, então eles ficavam lendo documentos da Grécia Antiga sobre música e perguntavam, cara, vamos inventar um negócio novo, vamos inventar um espetáculo com música, dança, teatro, e nasceu uma ópera assim. Então, muito legal. Aí tem uma plaquinha que falando aqui, nasceu. Então, isso é uma forma de encontro histórico de você ir aos locais, né? Principalmente quando você tem uma geografia, um contexto que te explica sobre isso, né? É diferente você falar do Teatro Municipal das Mãos lá no Rio Grande do Sul, você vir até aqui e vivenciar a geografia do espaço, né? Então, essa foi a minha experiência. Essa foi a minha pesquisa de mestrado, em que eu fui em encontro dos
documentos no começo do século XVII que falavam sobre a prática do canto para entender a técnica vocal desse período. Porque há uma transformação, né, de uma música polifônica para uma música solística, teatral, e como que isso acontecia. Então, essa era a minha pergunta de pesquisa. A coleta de fontes primárias, então, quando a gente fala de fontes primárias, são essas fontes originais, né? Então, a gente vai lá buscar uma carta do período, a gente vai buscar um tratado do período. Então, a diferença de fontes primárias para fontes secundárias é que as fontes secundárias são livros, por exemplo, eu escrevi um livro sobre isso, então a fonte secundária sobre o assunto. Aqui não, um tratado da época, uma partitura da época, né? É muito importante a gente definir primeiro os critérios de busca. Então, na minha pesquisa, eu vi que não tinha nada de informação sobre isso, porque não tem um tratado de canto do período. Né? Não tem assim, né, para você cantar assim, fazer isso, isso. Os tratados de canto são posteriores. Então eu falei, para eu entender isso, eu vou ter que buscar. E eu fui pensando, tudo que fala sobre canto, tudo. Então, documentos de música, então eu fiz todo critérios de onde eu vou olhar. Tratados gerais de música, que eram muito comuns no período, mas tratados que falam de teoria, de performance geral, cartas, testemunhos da época, e tinha muitos elogios às cantoras da época. Então, tinha livros de poesia elogiando os cantores, assim, né? Então, foi isso que eu fui olhar lá. Mapeamento, olhar as bases de dados, onde eu vou encontrar isso, né? E aí, depois, você faz uma seleção primária, uma breve análise. E aí, você filtra esses documentos e tenta dar ver o que serve e o que não serve. Eu sou uma acumuladora, então eu fui simplesmente acumulando tudo que eu achei. Até hoje eu acho que eu fui escolhendo na base do que deu para analisar, sabe? Eu tenho até hoje muitas cartas, muitas coisas. Então, a gente tem algumas bases de dados que a gente consegue ter acesso a esses documentos sem precisar ir para os locais. A maioria desses documentos eu tive acesso no Brasil já. Eu só fui lá já sabendo, isso aqui eu vou encontrar só lá, né? E muitas vezes você liga lá e eles tiram xerox para você de novo. Smart Track Inter. Instalação não invasiva em 3 minutos. Conectividade 3G e 4G. Bateria de alta Desculpa, gente. Eu achando que era você, ela. Então, por exemplo, aqui o Corado, ele é uma base de dados. Oi? Desculpa. Tem uma. E aí, dependendo do país que vocês vão pesquisar, a gente tem no Brasil a Biblioteca Nacional, tem muitas partituras, e é uma tragédia, gente, porque você tem lá a partitura do Carlos Gomes com um carimbo em cima da moto. Então, tem umas partituras que você não sabe o que é, porque carimbaram em cima, sabe? Enfim. Então, tem coisas, tem muito assim, vocês vão encontrar aqui nos históricos de todas as cidades, né? Vocês, assim, tem centros de documentação. Aqui na Itália, a gente tem esse centro que é da Universidade de Bolonha, onde eu fiz meu doutorado de sanduíche, e aí os professores, inclusive o meu professor Lorenzo Bianconi, eles juntaram todos os livretos de ópera italianos de 1600 a 1900, então qualquer livreto você acha lá, e também áreas de ópera, quer ver? Tem um repertório de ópera e os cantores. Então, o Serginho, a gente se encontrou em Bolonha porque ele foi atrás do contratenor, o Castrati, que ele pesquisou, que foi um italiano que estudou no Brasil, mas antes ele morou em Florença. Então eu tinha lá a bibliografia dele nesse site, por exemplo. Então o Serginho aqui no Brasil teve acesso, mas ele foi até lá para pegar coisas que não tinha acesso online, por exemplo. Né? Aí a gente tem, por exemplo, os arquivos de Estado, que são onde juntam as cartas das famílias do Renascimento. Então tem, assim, cartas. Assim. Carta do Galileu Galilei, carta do Monteverdi, não sei quem. E aí você vai lá para ver essas cartas, você vê as cartas. E aí aqui você consegue ver onde elas estão. Então você digita ali Monteverdi, aparece tudo que tem. Então eles têm toda uma base de dados online já disso tudo, sabe? E fora sim, gente, vocês conseguem ver essas informações. Google Books tem muito documento antigo. Então, assim, grande parte do que eu pesquisei, eu já pesquisei no Brasil online mesmo. Eu fui para lá realmente para coletar o que não dava, assim, né? E eu achei muita coisa nova. Assim. Então, aqui é um exemplo de alguns documentos que eu encontrei lá do nada, assim.
E foi assim, falando com uma pessoa, falando com uma pessoa, falando com uma pessoa, da pessoa, não, você já viu aquilo? Não, vi. E aí, o contato humano também é muito legal, esse compartilhamento com colegas, assim, então, eu falei num evento desse, era um seminário, e eu contei o que eu estava fazendo lá, aí uma menina lá me falou, eu vi uma fulana que estava pesquisando sobre não sei o quê, e ela achou um livro em Veneza, e aí, é esse livro aqui, que é um elogio do Júlio Strozzi para uma cantora, que foi a primeira prima-dona da ópera veneziana, e aí tinha um monte de características da voz dessa cantora, assim. E depois eu associei, e nesse livro, por exemplo, tem um termo que só aparece aqui, e nos testemunhos das vozes dos cantores de Veneza, que é metalobivote. Metalobivote, que é cantor, né? Que a gente pode associar com brilho, mas é algo que eles falavam que o cantor cantar na Catedral de Veneza tem que ter metalobivote, senão ninguém monta. E a primeira vez que eu vi isso associado à ópera foi nesse livro, que é um livro de poesia. E foi uma estudante italiana novinha, acho que com 19 anos, que, tipo você hoje, questão. E assim, nessas conexões a gente encontra coisa muito doida, assim. Então participe de coisas, sabe? Tipo, troque informações, porque do nada surge alguma coisa, assim, né? Pode ser explicar. Aí aqui achei também alguns tratados de, né? Eu lá fui pedindo, Catinho, baixa aqui, Catinho, Monteverde, me ajudem a achar coisas. E achei também um tratado de canto fermo, que eles chamam, né? Mas é basicamente solfejo, cantoral. E aí no meio lá tinha lá um capítulo, um parágrafo sobre a voz. Aí falava sobre a voz, né? Achar alguma coisa assim. Então a gente vai trombando com essas coisas, né? Isso aqui é um arquivo de estado dos Gonzaga, que tem toda a correspondência dos primeiros cantores de ópera entre Florença e a corte de Mantova, que é onde ele trabalhava no Monteverdi. Então, tinha essa troca. Com todas as primeiras óperas, tinha essa troca assim, eu preciso de cantor, você tem um cantor? E aí eu descobri que eu não tinha cantor para cantar ópera na época. E aí eles pegavam atrizes, atores de comédia dell'arte, eles pegavam a galera da igreja, eles pegavam assim. E é muito interessante ver essa documentação, e eles emprestavam um cantor para o outro, aí tinha toda uma politicagem para conseguir o cantor. Então a ópera foi um evento muito interessante, assim, o nascimento dela, e aí poucas informações sobre o que eu queria cantar e como eles cantavam. Daí fui catando, enfim, fui fazendo um monte de retalhos, né? Então, a musicologia histórica, a pesquisa é muito assim, sabe? A gente vai juntando as pecinhas e vai reconstruindo uma história, sempre, a gente está sempre interpretando, né? A gente nunca é a verdade, é a minha interpretação sobre o que eu encontrei. Então, aí outra pessoa pode encontrar. Eu refutei um monte de autores que eu respeitava, eu encontrei coisas totalmente diferentes do que eles afirmavam, assim. Então, eu estou até medo de publicar um livro, porque um monte de coisa de autores que eu respeitei, que eu respeito, que eu estudo, falavam coisas que eu encontrei o contrário. E está lá na pesquisa, e alguém pode ir lá e encontrar o contrário do que eu encontrei. A pesquisa é isso, sabe? Um grande assim. Aqui é uma carta do Jacopo Peri, que foi o primeiro professor de ópera italiano, e ele foi um grande professor de canto da época. Então aqui ele fala um pouco sobre e aí assim, a dificuldade de entender a letra do livro. Daí eu pedi ajuda lá, tem algumas cartas que estão transcritas, mas a maioria não está, então eu tirei foto de tudo e eu usei 2 cartas. O resto eu não consegui, então eu falei, um dia na minha aposentadoria eu vou ler todas essas cartas para achar alguma coisa aqui. Mas aí eu queria mostrar para vocês que para mim foi um dos grandes momentos da minha vida, eu encontrei uma carta do Galileu, gente. Então Galileu, não sei se vocês sabem quem é Galileu Galilei, ele era filho do Vincenzo Galilei, que foi um dos criadores da ópera. Então ele está falando sobre música aqui, nessa carta com Gonzaga. E eles deixam você pegar as coisas na mão, assim. Eu não preciso usar a luva? Não, vou pegar aqui. A mão é mais limpa do que a luva. E assim, as cartas, eu tirando foto com uma louca. Espirrando. Eu sabia que não. Não tinha tanto pó, eu não sei se eles. Não sei como eles fazem, mas muito legal, porque eu escrevi antes, no Brasil eu já escrevi para eles. Aí eu queria consultar, posso sim, professor, né? Não, eu era assim. Sim, professora, você pode vir, vai estar tal horário, até tal horário, você reserva um horário, você chega, tem um armáriozinho com o seu nome, então você abre, tá tudo as cartas, as instrutivas, e fica lá, super legal. Assim. Olhei, chorei, fiquei com medo de molhar as coisas.
Quem passa umas vergonhas. E aí, quando a gente entra em contato com esse tipo de documento, a gente vai ter que primeiro ter conhecimento do idioma, né, gente? Você vai falar italiano, tipo, hoje em dia está muito fácil, tá? A inteligência artificial está aí para isso, vamos usar de forma consciente. Tomar muito cuidado que a inteligência artificial não inventa informações, então, vou dar um exemplo aqui na seleção de mestrado e doutorado agora da UFPR, eu tive uma candidata que eu tive que reprovar, que metade da revisão de literatura dela ela fez no chat GPT, mas o problema não é esse, se fosse uma revisão. Só que o chat GPT inventou 3 pontos que não existem. E como a gente conhece a nossa área, eu li um livro de uma amiga minha, mas minha amiga não tem esse livro. Aí ele falou, você tem esse livro? Não, não tem esse livro. Aí eu tinha 3 pontos em casa. Então o chat GPT inventa coisas, inventa informações. Mas para traduzir é muito legal. Então sempre peçam, assim, coloca um trecho em específico e peça, pode traduzir e mostrar de onde você tirou essa informação, né? E eles traduzem muito bem. Então é uma boa. Mas ter o conhecimento do idioma ajuda muito, gente, senão fica uma tarefa meio, né? E aí, muito importante, a língua que a gente conhece hoje, se a gente está olhando para o passado, por exemplo, o Serginho estava tentando descobrir uma palavra lá das modinhas que era. Qual que era a palavra? Era uma palavra assim, que não existe no português atualmente. Então é muito legal ir nos dicionários de época. Então a gente tem, por exemplo, na Itália, a gente tem, isso é legal para a área antiga, tá? A gente tem um dicionário que é da Academia della Crusca, que é um dicionário do século XVII, aqui. E aí ele tem os termos, sabe? Você coloca a palavra aqui e ele te mostra, e ele tem, assim, foi o primeiro dicionário italiano de 1602, e ele fala, ó, por exemplo, a palavra falsete. Aí ele vai, falsete, no início, e vai tirando todo o significado da época, no dicionário de época. Então isso é bem legal, né? Para português antigo, muito legal também, porque às vezes tem umas palavras que você acha que é o que é hoje, mas não é. Se regionalmente a gente já tem isso, né? Tipo, não sei lá falar essas palavras. Foi maceta. Maceta, umas coisas que, tipo, que pra mim é uma coisa, pra vocês é outra, né? Então, de onde é esse documento, de onde ele pertence? Qual o contexto histórico e cultural, e olhar os documentos que falam disso, né? Então, aqui eu dou alguns exemplos. Tudo isso, gente, tá tudo mais, sabe? A internet tem, assim, essas ferramentas todas disponíveis para vocês. É muito importante contextualizar, então maceta hoje é uma coisa, maceta antes era outra coisa. Né? Quebranto, né? Então tem que contextualizar no período, na cultura, tem que olhar a biografia do autor, eu vou dar um exemplo de como isso é importante, porque às vezes tem termos que a gente tenta contextualizar, por exemplo, na BEM, eu estava na mesa da BEM uns dias atrás, eu vou contar. Estava na mesa da BEM uns dias atrás, e aí uma pessoa estava apresentando algo sobre o Bolsonaro. Eu estava tipo, opa, eu entendi. E estava fazendo uma análise do Bolsonaro do Valdemar Henrique. E a pessoa ela interpretou o ritmo do Valdemar Henrique com o batuque dos terreiros, porque o Valdemar Henrique fala no seu terreiro. Eu falei, peraí, mas tá, de qual terreiro o Valdemar Henrique está falando? Hã? Exatamente. De qual terreiro ele está falando? De qual batuque de terreiro? Aí é batuque de terreiro. O que é batuque de terreiro? Então, às vezes, a gente interpreta o documento musical na nossa perspectiva. Então, tem lá, quem foi Valdemar Henrique? Tá, paraense. O que era terreiro naquele período? O que ele está falando? Ele está falando do boto, entendeu? Então, assim, olhar a biografia do autor é importante porque também localiza de onde está vindo essas coisas, né? Então, a leitura crítica das terminologias. Uma coisa muito legal também é comparar com outros documentos do mesmo período. Eu fiz bastante na carta do Maffei, para entender. Ele está falando de cantar com a garganta. O que é cantar com a garganta? Né? E aí você vai ver que cantar com a garganta é um termo desse período do Renascimento que tem a ver com outra coisa. Não tem nada a ver com cantar com a garganta, é outra coisa, tá? Então, vamos lá para o caso. A carta do Maffei. Então, esse foi um dos documentos que eu tive acesso. Isso aqui eu tive acesso no Google Books e MSLP, na internet. Está lá para todo mundo ver. Só que o que é interessante dessa carta do Maffei é que é o primeiro documento que fala de técnica vocal que a gente tem assim, na história da música. Ele é de 1562 e ele é uma carta muito assim, detalhada sobre canto. E isso é muito estranho, porque depois o Maffei não tem nada e é uma carta dele para o patrão dele. Tá bom?
que aí a gente vai ter só o Catini 1600 falando sobre canto no Leroy e Musique. Então, e aí depois, um século depois, a gente vai ter pós e Monti. Então, são coisas assim muito raras, né? E aí, o Paoli vai ser a pessoa que vai contar as cartas do Camilo Maffei. E aí ele fala: caiu nas minhas mãos com boa sorte essas cartas do Camilo Maffei, onde, entre várias belíssimas coisas, há um discurso da voz e um modo de aprender sem o professor a cantar de garganta. Pensamento verdadeiramente até o dia de hoje não foi escrito ou publicado. Então, o Paoli, ele pegou essa carta que é mais antiga ainda. Então, foi publicado em 1562, mas ele pegou, né, e falou: olha, eu nunca vi isso, eu vou pegar e publicar essas cartas. E é meio estranho, porque são cartas meio assim, às vezes ele está falando de coisas pessoais, né? Assim, tipo, eu acho que eu não tinha morrido ainda uma vez, se não me engano. Eu tenho que ver isso, é verdade, eu tenho que ver isso. Eu publiquei sobre eu não lembro se eu publiquei isso. Olha, que coisa. Eu publiquei um artigo sobre isso, tá, gente? Saiu ano passado, não tem essa questão que eu falei agora, tá? Então, é uma questão que provavelmente eu vou ter que arrumar em breve. Então, dentro dessa coleção Paoli, então tem a carta de canto do Maffei, e aí é uma carta que tem como objetivo ensinar a cantar de garganta sem o professor. E ele escreve isso, então, para o seu patrão. Tá? Então, só a abertura dessa carta do Maffei já nos aponta várias coisas que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui é o Maffei falando, né? A doce harmonia do agradável canto que se pôde ouvir na sua casa, ilustríssimo Senhor. Né? Então, só isso, deixa eu ver se vai funcionar a minha animação. Isso já fala, esse jeito de falar, já fala de um contexto. O Maffei, ele está dentro do contexto de corte, que a gente chama de cortesania. Então, ele é o funcionário da corte, e ele está sempre falando com esse patrão nesse linguajar, assim, de muita puxação de saco, é o patrão dele, né? Ele está falando, então, dessas cantorias que ele ouve na casa do seu patrão, né? O contexto da cortesania já nos mostra muitas coisas, principalmente do papel da música e do canto aqui, tá? A gente já vai ver isso mais pra frente, mas, em resumo, o homem cortesão, a figura do homem nobre, ele tinha que saber discursar e ele tinha que saber cantar. Isso era um sinal de nobreza. Então, isso foi muito bom no século XVI, porque choveu emprego dos professores de canto. Toda a corte tinha professores de canto e de instrumento, a laúde principalmente. Então, essa figura do cara tocando a laúde e cantando era algo assim nobre, né? Então, mostra, preciso. Oi, meu pai. Esse período, o professor acabou de citar, ele batia no mesmo período dos castratos? Não, anterior. Tá? Na verdade, assim, nesse período, que é o século XVI, de 1500 a 1600, os castratos estavam chegando via Espanha, chegando na Itália, e estavam na igreja. Eles estavam ocupando as igrejas. Então já tinha uns castratos aí. Eles vieram vindo, aí no final do século XVI eles vão chegando em maior número, mas já estavam castrando antes. Então, nesse período já estavam castrando os meninos, sim. Né? Não era o boom ainda da castração que foi ao longo do século XVII. E aí vai cair lá no começo do XVIII. Então, que tinha castrados, mas ainda era uma coisa assim. Mas aí provavelmente é nesse período de publicação, né? Porque tem um período de quando ele enviou as cartas de fato, até o período de publicação dessas cartas. Aí, É 1562 essa publicação. a publicação, mas aí o envio foi antes, né? Foi antes. Então aqui ele não está falando de castrati, ele está falando do homem de corte, a gente vai falar sobre isso. Então todo homem de corte não é músico, é o patrão cantava e tocava laúde. Então se a pessoa era nobre, ela fazia música. Tanto que vai ter uma prática que chama Toffelmusik, que é música de mesa, onde a família sentava em volta da mesa e a família cantava madrigais. Então, os madrigais dessa época são muito simples, porque é para a nobreza poder cantar. Quando nasce a ópera, vai ter uma reclamação generalizada de que ficou difícil demais e agora vão querer profissionalizar essa música e hoje não usam mais cantar na família. E todo um movimento meio assim, da nobreza rica nos tiraram um privilégio. E agora está muito profissional isso, né? Mas foi uma reclamação para alguns homens da época.
Aí vai falar, ó, nas horas destinadas para o exercício, talvez eu tenha induzido a perguntar-me acerca da voz. Isso é muito raro, essa questão, o que é a voz? Isso é raro que eu percebo. Isso se explica, gente, porque o Maffei era um médico. Ele era um médico cantor, médico músico. Então é muito interessante, porque ele tem um tratado de medicina. Então ele publicou um livro de medicina e essas são as cartas que falam sobre essas coisas. E aí, o que é muito legal dessa carta dele é que ele fica falando de fisiologia da voz. A fisiologia da voz é uma coisa que a medicina da época é muito legal. Tipo assim, a gente que gosta de fisiologia da voz é tipo, muita coisa, muito legal. Né? E aí, a pergunta. E aí você, né, aí tem essa linguagem. Talvez você tenha me perguntado, obviamente, perguntou, como seria possível passadiária com agora? Eu escolhi não traduzir isso, gente, porque passadiária é um texto que não tem equivalência para o nosso português. Passadiária é a técnica de fazer um tipo específico de coloratura, que é os passagens. Então não tem como passadiária, não tem como traduzir para o português. E com a gorga é com a garganta. Mas eu quis manter passadiária com a gorga, porque passadiária com a gorga é um termo fechado. Tá? Mas poderia ser passadiária com a garganta. Então foi uma escolha minha de tradução. Tá? Sem o auxílio de um professor. E aí o que vai ter aqui? Primeiro, os passagens são uma tradução vocal renascentista. Então era uma tradução de improvisação. Você tinha uma melodia, você improvisava com muitas coloraturas em cima. Isso era os passagens. Né? E vai ter um período essa questão de que o canto ele era uma prática amadora, também dos nobres, né? E que teria um professor que ensinaria, mas você poderia aprender sozinho, porque o seu objetivo não é ser um grande cantor, é aprender o básico. Então essa ideia de que você não precisa de um cantor é muito desse período. Chega um tempo depois que não tem como, porque o canto fica muito especializado, tá? Esse é o canto passadiário, gente, olha, aqui eu tenho um intervalo e as várias possibilidades de ornamentação. Tá? Esse é um tratado de passagens, também chamado de diminuição. Também recebeu o nome de feitura, pigórica, significa garganta ou gorgediária, porque a sonoridade é como se você estivesse fazendo uma coisa meio com muitos movimentos da garganta. Então, se a gente vai de uma forma macronicolórica, está falando que se cantava com a garganta aqui, né? A gente vai ter alguns caras que vão falar, porque se fazia isso com o movimento da garganta, como se fosse um canto mouro. Só que nenhum tratado fala disso. Então essa foi uma coisa que eu refutei na minha pesquisa. Inclusive tem um teórico que fala, não é para cantar assim como se você estivesse cantando como os mouros. Então a gente entende que é aquele canto de origem mais árabe, né? Que tem uma coisa mais pontuada. Hã? Não, parece um monte de R. Isso. Né? Até uma escrita parecida aqui, né? São colcheias, né? Então, e muito interessante que eles falaram que para cantar esse você tem que ter uma disposição de voz, que é uma natureza da voz. Ou você nascia para fazer isso, ou não nascia. Né? Só que aqui ele está falando que ele poderia aprender a fazer isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um colega meu, que é o Ivo, ele é brasileiro, hoje ele mora na Suíça, e essa, gente, é uma competição de passagem. Uma competição que existe de passagem. Quem improvisa melhor assim. Aí ele começa apresentando e vai aumentando essa improvisação, né? Vou passar aqui. Então é uma prática, e aí esses tratados da época ajudam essa galera da performance histórica a entender como fazer isso. Então geralmente a gente vê as peças do Renascimento e vê tudo assim, Palestrina,
cada um lê a sua voz, e a galera improvisava, saía metendo notas nas vozes totalmente agudas, tanto que o movimento do nascimento da ópera para com isso, está exagerado, eles vão associar isso com isso, não vou falar. Então, tipo assim, é uma prática que, quando a gente olha os tratados, a gente pensa, a gente pode fazer essa música de forma diferente, a gente pode improvisar, enfim. Uma coisa aqui, ó, uma frase, outro exemplo de como a gente, para entender uma frase, a gente tem que buscar informações, né, em outras áreas. Então, a primeira regra para aqueles que querem abraçar essa virtude deveria fugir da afetação, pois na música, mais do que nas outras ciências, essa é considerada uma enorme feiura, já que se deve exercitar a música com pouca pretensão. Deixa eu pensar, o que é afetação para a gente agora? Vocês associam com o quê? Viadagem, né? Uma coisa mais aceitada, né? Então, aí, para eu entender isso, e aí, gente, quando você olha para os outros documentos do período, a gente vai ver o termo afetação aparecendo um monte. O que é afetação? Então, para entender e interpretar isso, eu tenho que buscar outras fontes. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a oratória Roma Antiga, e aí vai ter, obviamente, uma pesquisa que vai falar, nesse período eles estão muito influenciados pela oratória da Antiguidade Clássica. Aqui é uma frase de Quintiliano, que ele vai falar sobre a afetação no discurso, né? Que é quando a pessoa ela não tem elegância no estilo, né? Se perdem e usam muito esforço para fazer as coisas. Então, a afetação está falando de uma performance que mostra muito esforço. Isso no discurso do orador da Antiguidade Clássica. Eu fui lá na oratória, e aí quando a gente olha na iconografia da época, que vai falar sobre os vícios e as virtudes do cortesão, que é tratado de comportamento humano, eles vão falar o cortesão deve evitar a afetação. E aí a gente tem a afetação como alegoria, que é um exagero, muito exagerado, assim, muito esforço. E isso é contrário à sprezzatura. Então, Castiglione, que vai ser um tratadista sobre comportamento, então eu fui buscar documentos. Eu fui na oratória, eu fui no tratado de comportamento, que ele vai falar que o cortesão ele tem que evitar a afetação. Que é o quê? O contrário da sprezzatura. A sprezzatura, não sei se já ouviram falar, mas esse é um termo que o Catini vai usar para a música. Ele vai falar que o cantor tem que ter sprezzatura. Que é o quê? Que oculte a arte e demonstre que o que se faz e se diz é feito sem esforço e quase sem pensar. Então ele está falando que você vai falar uma coisa muito difícil aqui, mas não precisa ser muito fácil. Então, para a música, né, imagina, eu vou fazer aquele monte de nota, uma cara assim, tipo, não estou me esforçando. Então já fala de um valor, de como essa performance provavelmente era na época. Mas olha o percurso que a gente faz para entender uma palavra, afetação. E para não vir uma interpretação de hoje, ou da minha cabeça, voz da minha cabeça, que é a afetação, né? Outra coisa aqui. Digo que tal voz não é outra, senão um som causado pela rápida e ordenada repercussão do ar na garganta. Então, aqui, fisiologia da voz, né? E aí ele vai falando, e aí, quando você olha, é a mesma definição de Aristóteles sobre a voz. E aí, todo o tratado que ela fez sobre a fisiologia da voz é aristotélico. E aí, o que eu fiz? Eu fui no tratado dele de medicina, e ele faz um tratado aristotélico sobre o corpo humano. Então, ele é um médico que segue a tradição aristotélica. Então, eu fui para Aristóteles para entender o que está falando de fisiologia da voz. Né? E aí ele fala, eu acho linda essa frase de Aristóteles, a voz é certo som com significado. Né? Então, tem muita essa coisa que a voz não é só um som, é um som que significa alguma coisa, tem uma intenção. E no contexto da cortesania é deleitar o ouvido, porque o cortesão está ali para deleitar o seu patrão. Estou agradando, né? Aqui mais um exemplo, que ele vai falar sobre a matéria da voz, tal, e aí ele vai falar que a expiração é muito forte. Que para produzir a voz você tem que, aqui ó, a expiração muito abundante, com violência mandando para fora. Aí eu posso falar assim, então ele está falando que na época eles cantavam assim, percebe? Eu posso fazer essa associação. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E aí, quando a gente vai para os tratados de medicina do período, eu fui lá nos tratados de medicina do período, então foi muito tempo. Isso aqui é um tratado da escola de Mantova, de medicina, onde eles estavam fazendo dissecações e descobrindo o funcionamento
lançamento da Laride em Pádua, desculpa, Pádua, eu falei muito. E aí eles estavam falando que para vibrar as pregas vocais, o ar ele deveria vir com uma força, que hoje a gente chama de pressão subglótica. Eles não estão falando que para cantar tem que colocar mais força. Ele está falando de mecanismo no corpo. Então, não quer dizer que ele está falando que as pessoas cantavam fazendo, né? Ele só está explicando o funcionamento de acordo com a medicina da época. Né? Então, a gente consegue aliviar a nossa vontade de querer trazer, dar respostas para as coisas contextualizando, né? Então, gente, a última já. Então, como a gente usa essa informação hoje, né? Tem várias formas, né? Quando a gente vai contextualizando, principalmente essa carta do Maffei, ela me mostrou várias coisas, assim, como tem vários conceitos da época, por exemplo, ele vai falar que o cantor deveria evitar cantar com falsete. Então, o cantor tem que evitar cantar com falsete, tal. A gente vê que o termo falsete naquele período, ele se relaciona com a voz masculina, por exemplo. Né? Então, quando eu pego essa informação do Maffei, contextualizo na época, de que cantor ele está falando, qual é a origem desse termo, eu percebo, por exemplo, hoje a origem do termo falsete, porque é tão difícil a gente falar falsete feminino. Então, esses documentos da época, quando a gente olha, faz a gente repensar a terminologia que a gente usa hoje. Para quem canta, né, essa música, por exemplo, meu amigo Ivo lá no Suíça, esse tipo de tratado vai falar sobre questões de técnica. Pode falar sobre questões de técnica. Eu não coloquei aqui, mas o Maffei fala de posição de língua. Fala que a língua tem que estar, a ponta tem que estar encostada no dente de baixo. Ele fala que a gente tem que priorizar a letra O. Então, ele está falando de um padrão vocal, mas é redundante. Ele está falando que é para evitar fazer careta para cantar. Eu tenho que cantar na frente de um espelho e numa sala com muito eco. Então, onde se canta? Será que se cantava em lugares muito secos e grandes? Não, em salas pequenas, né? Então, é um estilo de canto que se eu pegasse, se o Ivo pegar aquela voz que ele está fazendo e levar no teatro para as outras, ninguém vai ver ele. É um estilo de canto localizado, num lugar, num espaço, né? Então, esses são tratados que nos dão muitas informações sobre essas composições, e a gente pode olhar, quando eu leio um Palestrina, uma peça do século XVI, eu posso improvisar. Tem regras aqui, olha, no próximo século eu posso tentar fazer isso de forma diferente. Então, tem muitas possibilidades. E eu acho muito legal essa frase do Maffei, respondo brevemente que é verdade que a disposição de garganta, que é essa natureza de fazer esse monte de nota muito rápido, vem da natureza. Mas é impossível aprender esse modo de passar de ar sem essas minhas regras. Então, você pode ter o dom, mas você tem que saber, né, ter um tipo de orientação. Porque se a natureza fornece a aptidão, a arte fornece a maneira. Então, ele está falando que você tem um dom, mas a arte te mostra como fazer. Né? Sem a qual nada de bom seria feito. Na verdade, digo mais, que a natureza, como mãe muito benevolente, deu a todos os meios de superar essa tarefa. Não estou falando agora de algum desgraçado lascar que não são merecedores desse dom. É uma carta, né? Então é legal assim, ver essa ideia de dom até no período. Como que era isso? O que podia cantar, o que não podia, né? São questões muito interessantes. Assim. E aí é isso, gente. Na verdade, com seus funcionários. No caso, seria a arte, seria a maneira pela qual a pessoa poderia se expressar tecnicamente, no caso, aí? Sim, a arte, aí o que é a arte? Peraí, eu tive que ver isso também. A arte vem essa manipulação da natureza. Essa coisa do artesanal. Então você manipula, ele tem técnica. Então a arte a arte te ensina como moldar essa matéria-prima. Você tem uma matéria-prima e a arte te dá a técnica, te dá as traduções e tudo mais. Nesse contexto aqui. O que é arte hoje, a gente tem muito a falar nessa coisa. Essa última coloca lá sobre o dom, né? Então eu me contei até a tese, minha tese, que falou sobre os cantores do rádio, sobre o cotidiano musical radiofônico, e é muito importante as fontes primárias, né, para você poder entender esse cenário. E aí, foram 2 jornais principais, né, que pesquisei, um no Jornal do Comércio, ele fazia parte dos Diários Associados da Ficha Chateaubriand, então era uma coisa politizada, né? Não tinha que falar a linguagem do jornal, né? Todas as regiões. E a outra fonte foi a crítica. Só que primeiro eu fui do Jornal do Comércio, porque está na hemeroteca digital, né? Sim. E lá falava das vozes dos cantores daqui de Manaus, Bretense, porque o cantor tal é um cantor
aquilo, né? Maravilhas de voz, isso e aquilo, voz brilhante, né? Muitos aplausos, né? Aí quando você vai pro jornal A Crítica, porque eu fui lá manipular, né? Que legal. Não, é crítica mesmo. Vozes desafinadas, que horror, que noite cheia de calor e a gente já teve que escutar vozes horríveis. É muito legal. É muito, entendeu? Porque o Jornal do Comércio, por ele fazer parte, né, de uma associação de rádio, jornais, ele tinha que a brilhantar o público dele, né, que fazia parte daquele espetáculo ali, né, enquanto o outro, que já era concorrência, né, não vou falar agora a verdade, Muito bom. Não, o mesmo exemplo, tá? Por exemplo, o Lê Novo Museu do Catini. O Catini foi considerado o inventor da monodia acompanhada. Ele vai dar a pinta dessa nova forma italiana de cantar, tipo, acompanhado, né? Porque a diferença é, se cantavam canções acompanhadas de alaúde, mas a diferença do período barroco é que o acompanhamento ele não é contrapontístico, agora ele é em acordes, que é tipo cifra, você olha, é cifra, tipo lá menor, e é um acompanhamento novo pra época, né? E aí o Catini vai falar sobre esse canto, tal, e esse tratado, o Catini, vai ser financiado pela família dos Medici. E aí fora da Itália, o Catini é tido como, tipo, o inventor do rolê. Então, tem tratado alemão falando, porque o Catini. E na época, eu fui exatamente ver os testemunhos das propostas. A galera metia o pau no Catini, nos alunos dele, que ninguém conseguia ouvir eles. Então, tipo, os Medici faziam lá um super espetáculo, lá, uma ópera. Eles faziam umas óperas céu aberto, umas óperas nos lugares que cabia 3.000 pessoas. Essa ideia de ópera barroca era tudo. Eles faziam uns eventos nada a ver. E, mas os alunos do Catini, ninguém entendia, ninguém ouvia eles, porque a voz era muito pequena. E aí chegou. Mas os Medici, aí se tratava de propaganda da família, né? Então, muito legal. Isso é um olhar crítico para a fonte, né? Muito legal. É importante, né? A fonte primária de não fixar somente em uma, porque sempre vai ter 2, 3 versões, aí você vai ter que fazer a tua análise com base que está te mostrando ali, né? Da interpretação. Que legal. Muito legal. Gente, eu acho que é isso que eu tinha. Em relação a considerações finais, é essa reflexão, né? Da gente, de como a gente pode enriquecer a nossa área, assim, da performance, do estudo da música, olhando para essas fontes, mas exige esse olhar interdisciplinar, né? Eu acho que, assim, não se limitem, sabe? Eu acho que é tão. Tem tanta coisa que a gente pesquisar nessa vida, assim, e olhar para essas histórias, assim, por exemplo, ontem na mesa queer, né? Olhando, assim, de como as figuras de gênero já eram citadas nos documentos do período colonial, e olhar assim, né, o medo, por exemplo, mandem mulheres aqui porque a gente está com medo dos 200 homens aqui fazerem coisas entre eles que não são muito cristãs. Então mandem corte, mandem mulheres, né? Aí você começa a ver essas relações, a partir disso, a gente entende um pouco hoje as nossas relações atuais, né? Então a nossa história, ela nos ensina bastante, assim. Então eu acho que eu amo. Eu não consigo deixar um estudo de história, porque realmente é sensacional. Não dá, é muito bom. E é isso, gente. Fechamento aqui rapidinho, né? Só fazer uma coordenação segundo seminário. Pode sentar, distância, você. Coitada, agora. Vocês me ó? Então, o segundo seminário, né? Fizemos muita coisa, foi muito intenso, não só pra gente, mas pra nossa principal, né? Palestrante aqui, né? Tivemos, assim, uma grande inscrição, né? Embora essa quantidade fosse 147, mas foi um fluxo, né, de idas e vindas, de oficinas, foram 3 oficinas ministradas por egressos nossos, antes da sua, né, que foi música e bebê. A Isabela, que é a nossa egressa, ela está se especializando nessa área, então ela já está aqui, que é para formar outros, porque o mercado de trabalho está precisando, né? O Robert Juan, né, com ensino coletivo de violão, também nosso egresso, né, que até o professor Márcio do violão também foi formador dele, né, ele também começou a sistemática desse coletivo de violão na graduação com pesquisa. O Anderson Barreto com percussão, né, que foi hoje,
gente Isso também aí. na percussão. E já veio vários percussionistas hoje ainda para ajudar, né? Isso é importante. E no segundo horário foi a oficina da professora Vivi, né? Mais Viviane Vivi, que eu acho que foi bastante, né, produtiva, né? A professora Vivi, ela tem uma linguagem que chega na gente, né? Uma linguagem bem delicada, sofisticada. O que mais, gente? Acessível, agradável. Babilônia. Hã? Babilônia. Babilônia faraônica, cristônica. E à noite foram as palestras, né? Nós tivemos também, junto com o seminário, o segundo seminário, a parceria, né, do projeto também do professor Sérgio, que agora ele está apresentando, batendo leque na Interfé. Hoje a apresentação na É hoje. Eles chegaram, por hoje de manhã, chegaram e já foram começar a organizar. Né? E a gente juntou essas escolas justamente para a gente fazer essa semana com bastante informação, aprendizado para todo mundo. Né? E agradecer aqui em nome, né, para o professor Márcio, que é coordenador do bacharelado, já foi da licenciatura também, agradecer todo o apoio que o colegiado teve, né, porque todo mundo foi liberado para estar participando, mas também com frequência. Só assim pra mim. Mas é. Então, ali tinha frequência geral e frequência das disciplinas, né? E agradecer a todos os alunos que estavam aqui presentes, principalmente o pessoal do canto que estava aqui, né? É isso mesmo. Agradecer também ao pessoal da monitoria, esses meninos fiquem de pé aí, meninas. Tá aqui a Evelyn, a Alessandra. Não, olha, meu Deus do céu, a Alessandra, a Alice representando todo o grupo da disciplina. A monitoria foi feita pelos alunos da disciplina da Didática da Música 2. Então, paramos um momento, né, para a gente organizar o que cada um vai fazer e assim colaborar. Então, muito obrigada por todo o esforço de vocês. Isso aqui está funcionando, está um sucesso, porque também vocês estão por trás disso, tá bom, meus amores?